Então, voltando aí, a bursite, que é a inflamação na bursa, pequena bolsa contendo líquido, que envolve aí as articulações e funciona como amortecedor entre ossos, tendões e tecidos musculares. Ela é muito comum nos idosos e ocorre principalmente nos ombros, cotovelos e joelhos. Então, quais são os sintomas mais comuns aí da bursite? A dor, o edema e a inflamação. Sinal de inflamação, tá vermelho, tá com edema, tá quente o local, é inflamação. Outras causas também podem desenvolver a bursite, como traumatismos, infecções, lesões por esforços repetitivos e até mesmo a gota, que é o acúmulo aí do ácido úrico, né, nessas juntas, nessas articulações. As cãibras, elas são caracterizadas por contrações musculares involuntárias, acompanhadas de fortes dores. Ocorre principalmente nos braços e pernas. As mais frequentes são as cãibras nas panturrilhas. As cãibras musculares, que é após um esforço ou noturna, elas ocorrem geralmente devido a um desequilíbrio do abastecimento de minerais, como magnésio, cálcio e sangue no músculo. A deficiência de vitamina D, gente, pode trazer o aparecimento de cãibras também. Ela tem uma relação aí direta. Isso leva a uma disfunção do músculo. Elas duram alguns minutos e depois desaparecem. As consequências são raramente graves, mas a dor, né, dessa cãibra aí, ela pode ser muito forte durante a crise. E normalmente o tratamento é feito através de miorrelaxantes, relaxante muscular, para poder amenizar aí os sintomas. Né? Quem já teve cãibra aí na panturrilha sabe como que dói, né? Então essa dor ela pode ser bem forte ali pro idoso. E aí a gente entra com um relaxante muscular, um miorrelaxante, para poder amenizar aí. A gota, que é uma doença aí reumatológica, né? Caracteriza por uma inflamação intensa das articulações, ocasionando muita dor. O fator desencadeante, principalmente, é a taxa elevada do ácido úrico no sangue, que é acima de 7, né? O ideal é que fique abaixo de 6,5 para não correr esse risco. Então, passou ali de 7, ele já pode apresentar aí a gota, né? O acúmulo ali de ácido úrico, e aí ele vai se depositando nas articulações, e aí essas articulações começam a apresentar edema, começam a apresentar dor, rubor, né? Fica hiperemiado, aquela aparência avermelhada. Essa substância ela se acumula nas juntas, né, sob forma de cristais, e aí vai desencadear essa reação inflamatória e que a dor é muito intensa. Ela é mais frequente em homens, tá? Cerca de 95% aí dos casos, e atinge nas mulheres mais após a menopausa. O tratamento ele pode ser curativo para as crises com medicamentos como anti-inflamatórios. A lombalgia, que é a dor lombar, aí, também conhecida como lombocitoalgia, porque acomete o nervo ciático, é a segunda causa mais frequente de incapacidade dos idosos, superada apenas aí pelas dores de cabeça. Na maioria das vezes, a dor lombar ela pode ter sido causada pelo carregamento de peso de forma incorreta ao longo da vida, né? É, a maioria das pessoas fazem o carregamento de peso de maneira incorreta. Porque quando a gente vai pegar alguma coisa, por exemplo, eu vou carregar um balde, eu não vou agachar dobrando a minha coluna, eu vou dobrar os meus joelhos e aí eu suspendo esse balde. Eu tenho que fazer flexão com os meus joelhos, mas a maioria das pessoas permanecem com a perna esticada e dobram a coluna. E isso aí, no final da vida, você fazendo isso por muitas e muitas vezes, e até inconscientemente já vai no automático e faz esse tipo de movimento sempre que vai carregar determinado peso, quando você chega na terceira idade, pode aparecer a lombalgia ou algum problema na coluna.
devido a esse prejuízo que você causou no decorrer dos anos, tá? E esse prejuízo ele não acomete só a lombar, ele pode acometer a coluna cervical, né, por posições ruins, vícios, exercícios feitos de maneira incorreta. Então, tudo isso acarreta aí uma agressão na coluna e futuramente pode aparecer as queixas, pode aparecer as dores, né? Em grau extremo, a lesão ela deixa a coluna como na forma de cobra e recebe o nome científico de escoliose. Então, dependendo aí do grau dessa lesão, vai deformar mesmo aí a coluna do indivíduo. A osteoporose é a doença que diminui a massa óssea, né, a tal ponto que os ossos eles passam a fraturar-se espontaneamente em atividades comuns do cotidiano, como por exemplo, o ato de sentar-se com rapidez pode levar a uma fratura no quadril. Além das fraturas, ela causa o encolhimento dessas vértebras, né? Então, reduz a estatura do indivíduo, os ossos ficam doloridos e as costas corcundas. Esta doença ela ocorre principalmente durante o processo normal de envelhecimento. Então, se a pessoa já está envelhecendo, ela tem chances aí de desenvolver osteoporose e atinge mais as mulheres, porque as mulheres possuem ossos menos maciços em relação ao homem. E tem a questão hormonal também, com a decadência aí da progesterona e do estrógeno pós-menopausa, começa a ter uma fragilidade maior óssea nas mulheres, tá? Deficiência de vitamina D, deficiência de cálcio, de magnésio, também vai desencadear um processo de osteoporose. Então, a nutrição também tem que estar bem adequada aí para conseguir prevenir esse quadro aí. Então, um outro fator que torna as mulheres mais susceptíveis, né, a essa doença é a queda do estrógeno, que sofrem durante a menopausa, como eu acabei de comentar. A queda acentuada desse hormônio faz com que os ossos passem a absorver menos cálcio do que o necessário para o seu equilíbrio e manutenção. E aí os ossos eles começam a ficar porosos e, consequentemente, frágeis, né, extremamente frágil. E aí há o aparecimento aí da osteoporose. Então, dependendo da batida, né, que essa idosa tem, se ela tromba em determinada coisa, pode fraturar antes mesmo dela vir ao chão, justamente por essa fragilidade extrema aí que ela vai ter decorrente do quadro de envelhecimento, redução de hormônios, deficiência de cálcio. Em relação aos mais jovens, as pessoas idosas são menos prováveis de procurar tratamento para os sintomas de saúde mental, de modo que os profissionais de saúde são desafiados a reconhecer, avaliar, referir, colaborar, tratar e apoiar os adultos idosos e exibem alterações perceptíveis no intelecto ou no afeto. Então, há uma resistência aí do público idoso de procurar ajuda, principalmente para doenças mentais, né? E aí fica a cargo do profissional de saúde identificar que ele precisa de ajuda, que ele precisa de um auxílio psicológico, tá? Pequenos sinais clínicos, a gente já faz uma solicitação da ajuda da psicologia, da psiquiatria, para poder tratar esse idoso. Porque na maioria das vezes ele não vai falar abertamente por ter um tabu, por ter uma dificuldade ali em reconhecer essa necessidade, né? Então, fica a cargo mesmo da equipe de saúde de reconhecer a necessidade de ajuda psicológica desse paciente. Então, a depressão ele é o distúrbio mais comum do afeto ou humor do idoso e, com frequência, responde ao tratamento. Sua classificação e diagnósticos variam de acordo com o número da gravidade e duração dos sintomas. A depressão ela rompe a qualidade de vida, aumenta o risco de suicídio e se auto-perpetua, tá?
E também pode ser o sinal de uma doença crônica ou o resultado de uma doença física. Que muitas vezes o idoso ele pode estar passando por determinado problema de saúde, por exemplo, ele descobriu um câncer. Consequentemente, com essa descoberta, pode levar a um quadro depressivo, e aí ele pode vir a desenvolver, em conjunto com o câncer, uma depressão. Então, é preciso reconhecer esses sinais, né? Preciso ficar atento aos sintomas clínicos aí, de mudança de humor, de afeto, se ele está muito irritado, se está muito introspectivo, tá? Os sinais, eles incluem sinais de tristeza, fadiga, memória, a concentração diminuída, aquele sentimento de culpa, de inutilidade, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, com a perda ou ganho de peso excessivo, agitação, diminuição de atenção e a ideia suicida. Então, são sintomas aí para a gente ficar em alerta, para ligar aí o alerta, porque pode ser sintoma de depressão. O meu idoso ele pode estar entrando no quadro depressivo e eu preciso impedir isso. Eu preciso agir o mais rápido possível para não deixar que ele caia de fato em depressão e aí piore mais o seu quadro já de saúde. Então, normalmente o tratamento ele vai se dar aí pelo uso de antidepressivo. O contato e a observação constante dos amigos e familiares são extremamente importantes. Então, eu preciso que esse idoso ele continue tendo a sua interação social com as pessoas que ele gosta, com seus familiares, acompanhamento psicológico, ele faça terapia, que ele converse, né, com um profissional psicólogo ou psiquiatra mesmo, mas eu preciso acompanhar esse tratamento de perto. Somente o uso de antidepressivo não é suficiente. Então, a família tem que apoiar, os amigos têm que apoiar, ele tem que ter esse vínculo, ele tem que se sentir acolhido, ele tem que se sentir apoiado mesmo, para dar continuidade no tratamento, para que o tratamento surta efeito, né? Então, o delírio, ele é frequentemente chamado de estado confusional agudo, começa com a confusão e progride para a desorientação. O paciente ele pode experimentar um nível de consciência variando desde o estupor até a atividade excessiva. O estupor vai ser o nível de consciência ali mais diminuído, tá? O pensamento ele vai se mostrar desorganizado, de modo peculiar, a atenção vai ser curta, pode apresentar alucinação, ilusão, medo, ansiedade, paranoia. E devido ao início agudo e inesperado dos sintomas, é a causa desconhecida. O delírio ele constitui de uma emergência médica. Então, o paciente começou a delirar, tem que investigar o que está acontecendo, alguma medicação que induziu ele a esse quadro, ou ele já tinha um prognóstico de saúde mental e não foi repassado para a equipe, o que aconteceu. Mas é uma emergência médica que precisa ser tratada ali. Ele ocorre secundário a inúmeras causas, incluindo doença física, intoxicação por medicação ou álcool, desidratação, desnutrição, infecção, trauma de crânio, privação ou sobrecarga sensorial. Então, tudo isso aí pode levar o meu paciente a desenvolver um quadro de delírio, tá? O tratamento ele vai variar conforme o motivo do sintoma. Se for uma intoxicação, ele tomou muito remédio, pegou os remédios lá do armário e tomou. Vou fazer uma lavagem gástrica para poder desintoxicar esse organismo e ele voltar à condição normal. Ele está desidratado e ele levou à condição do delírio. Então, vamos fazer uma hidratação. Põe um soro para correr na vida desse paciente, vamos hidratar, vamos adequar a alimentação dele. Foi decorrente de uma infecção. Qual que é o foco dessa infecção? Ela é viral, é uma infecção bacteriana? Vamos entrar com um antibiótico ou com um antiviral, vamos tratar o foco dessa infecção
para que o meu paciente recobre aí ao seu sistema normal de saúde mental. O tratamento ele é medicamentoso e aí o acompanhamento da família e amigos são importantes também. Para quê? Para dar apoio mesmo, gente. Essas doenças neuropsiquiátricas, o paciente, para que o tratamento seja, né, efetivo mesmo, ele precisa tomar as medicações corretamente, mas ele precisa ter apoio, principalmente familiar. O idoso ele tem que ter esse apoio aí de amigos, de família, ele tem que manter esse vínculo aí social para que o tratamento funcione, para que ele tenha vontade, né, de melhorar, para que ele sinta vontade de continuar com o tratamento, para que ele não desista, né? A partir do momento que ele se sente amado, que ele se sente acolhido, o tratamento vai fluir muito melhor. Então, ele tem que ter esse apoio aí. É extremamente necessário. A demência é uma síndrome decorrente de uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica ou progressiva, na qual a perturbação de múltiplas funções corticais superiores, incluindo memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, linguagem e julgamento. Os comprometimentos de função cognitiva são comumente acompanhados e ocasionalmente precedidos por deterioração no controle emocional, comportamento social ou motivação. Então, é mais uma doença aí do sistema nervoso, né? É uma doença neurológica que vai trazer desorientação aí para o meu paciente, vai trazer alteração de memória, né? É uma síndrome que ocorre na doença de Alzheimer, na doença cerebrovascular e outras condições, primária ou secundariamente afeta o cérebro. A demência ela produz, então, um declínio apreciável no funcionamento intelectual e usualmente alguma interferência com as atividades pessoais do dia a dia, tais como a limpeza, a vestimenta, a alimentação, higiene pessoal, atividades fisiológicas e de toalete. Como tal declínio se manifesta dependerá amplamente do meio social que essa pessoa vive, cultural também. Tá? Vai ter relação direta aí. A demência vascular é o segundo tipo mais comum de demência, que vai apresentar as mesmas características da demência tipo Alzheimer, mas com um início mais abrupto e um curso gradualmente deteriorante. Tá? Então, a deterioração por causa da demência vascular ela é maior do que a demência do tipo Alzheimer, porque ela está mexendo com o sistema circulatório do meu paciente. Então, ela pode ser prevenida através de redução de fatores de risco, como a hipertensão, a diabetes, o tabagismo, as arritmias. O diagnóstico ele pode ser confirmado por técnicas de imagem cerebral e fluxo sanguíneo cerebral. Então, através da imagem cerebral, eu vou conseguir ver como é que está esse fluxo sanguíneo, como que está a rede vascular cerebral desse paciente, para ver se tem alguma chance de estar sendo desenvolvido ali uma demência vascular. A doença de Parkinson ou mal de Parkinson é caracterizada por uma desordem progressiva, né, do movimento, devido à disfunção dos neurônios, secretores de dopamina que controlam e ajustam a transmissão dos comandos conscientes vindo do córtex cerebral para os músculos do corpo humano. Existem duas formas características de manifestações da doença. A que provoca rigidez muscular e lentidão dos movimentos, essa é a mais comum. A que provoca tremor, principalmente nas extremidades dos membros. E a doença ela surge na maioria das vezes sem causa evidente. Tá? O fator genético ele vai ser pouco representativo aí para a gente. Mas existem fatores que podem desencadear os sintomas e provocar o que se conhece como síndrome parkinsoniana. Eles são uso exagerado e contínuo de medicamentos, trauma craniano repetitivo, por exemplo, os lutadores de boxe, né, que levam vários golpes aí na cabeça, então são vários traumas repetitivos no crânio. A isquemia cerebral, frequentar ambientes tóxicos, como indústria de manganês, que é as que produzem baterias, por exemplo, derivados de petróleo, inseticidas, e não existe um tratamento definitivo para a doença de Parkinson. O que existe é amenizar sintomas, prolongar a vida, trazer conforto. Tá?
O que se faz é controlar sintomas para evitar sua evolução, e o controle é feito principalmente com a reposição da dopamina, que é o hormônio que a gente viu ali que diminui, né? A fisioterapia, o uso de drogas antidepressivas, somados à prática de exercício, também vão ajudar aí na amenização desses sintomas. O transtorno bipolar, que são os transtornos de humor. Os sintomas da mania idosa são semelhantes aos de adultos mais jovens e vai incluir a euforia, humor expansivo e irritável, necessidade de sono diminuída, fácil distração, impulsividade e frequentemente consumo excessivo de álcool. Pode haver um comportamento hostil e desconfiado quando um primeiro episódio de comportamento maníaco ocorre após 65 anos. Deve-se alertar aí para uma causa orgânica associada e investigar. Então, agora a gente vai ver aí os cuidados com o idoso. Embora muitos idosos façam questão de manter a sua independência, as pessoas com idade avançada elas precisam de alguns cuidados específicos. Atenção em alguns detalhes do cotidiano e da convivência pode tornar os dias dos idosos ainda mais agradáveis, física e emocionalmente falando. Tá? Então, a higiene corporal, fator importante para a recuperação, conforto e bem-estar do paciente. Nesse momento, observa-se a integridade da pele, cabelos, unhas e da higiene oral. Então, eu vou dar banho no meu paciente, eu tenho que ter um olhar clínico para tudo isso aí. Eu vou aproveitar para observar se ele não tem nenhuma lesão na pele, em nenhuma parte do corpo, se ele não está com nenhum hematoma, como que está a higiene do couro cabeludo desse meu paciente, as unhas, se foram cortadas, e a higiene oral. Esse paciente está recebendo higiene oral, ele está escovando os dentes, como que está essa cavidade oral, e avaliar as características da pele, tá? Se está cianótico, se está anictérico, ou se está hiperemiado, a temperatura, se ele está afebril, febril, se está hidratado ou não, se o turgor, a elasticidade está diminuído, como que está essa pele, se tem edema, se ele está com os membros inchados, né? Pode ser os primeiros sinais indicativos do aparecimento de escaras, que são as lesões por pressão. Então, na hora do banho é o melhor momento para avaliar meu paciente. Eu vou olhar ele de cima a baixo, tá? A procura de quê? De lesão, de hematomas, vermelhidão, como que tá essa pele, está hidratada, está desidratada. Eu aproveito para fazer uma inspeção geral do meu paciente na hora do banho. Então, alguns cuidados são necessários para realizar a higiene do paciente, tais como observar a recusa do banho, pois muitas vezes o paciente ele pode estar com medo de caminhar, ficar sozinho e ser tímido diante do sexo oposto. Então, eu estou com um paciente idoso, um paciente masculino. Então, ele pode recusar o banho por estar comigo, né? E vice-versa. O técnico de enfermagem, homem, está com uma paciente idosa, ela pode querer recusar o banho por estar com um homem, né? Ela pode solicitar aí a presença de uma técnica para poder auxiliá-la no banho. Ou pode estar só com medo de caminhar, né? As pernas já estão mais frágeis, está com medo de já sofreu uma queda e está com medo de sofrer uma nova queda. Então, a gente vai ter que tomar esses cuidados aí e observar se aparecer essas questões para tentar resolver da melhor forma, não deixando que a higiene seja dispensada, tá? Fechar as portas e janelas, evitando a existência aí de correntes de ar, né, para não expor meu paciente. E adequar a temperatura da água. A pele do meu paciente é uma pele frágil, é uma pele mais sensível. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa temperatura da água para não queimar o meu paciente. Caso o idoso utilize o banheiro sozinho, observar se as trancas são para o lado de dentro. Se estiver para o lado de dentro, gente, tira a chave. De maneira alguma eu vou deixar o meu idoso tomar banho sozinho com o banheiro trancado, tá? Então, a tranca é para o lado de dentro, tira a chave. Se o paciente for obeso,
Não dê banho sozinho, chama ajuda para próprio conforto seus. Não vai tentar fazer aquilo que vocês não conseguem, para não prejudicar a coluna principalmente, tá? Em caso de banho no leito, informar o procedimento ao paciente e manter a privacidade dos mesmos. Ah, é banho no leito? Então vou pegar o biombo, vou proteger meu paciente para não expor ele de maneira alguma com os demais colegas de quarto. Os banhos em cadeiras higiênicas devem sempre ser acompanhados, mantendo o cuidado aí de observar se o objeto está limpo, né? Então, tem que fazer essa higienização da cadeira de banho aí, né? Antes e após utilizá-la. Estimular sempre o paciente a manter o máximo de independência possível, desde que o procedimento lhe dê segurança em realizá-lo, como lavar os cabelos, os braços, escovar os dentes. Então, se é um paciente que tem uma mobilidade aí nos membros, né, nos braços e pernas, eu vou estimular ele para que ele não fique dependente de mim em tudo. Então, eu vou auxiliar ele no banho, mas eu vou auxiliá-lo. Quem vai fazer a maior parte é ele. E aí eu vou estimular isso dele, tá? Observar se há presença de lesões no couro cabeludo, sempre que o mesmo lavar a cabeça. E o ideal é que ocorra aí pelo menos 3 vezes por semana. Observar as necessidades de cortar as unhas, tanto dos pés quanto das mãos, tá? Manter o cuidado para não ocasionar lesão, principalmente se o paciente for diabético. A gente já viu sobre a diabetes, é uma doença crônica, é uma doença que dificulta a cicatrização. Então, na hora de cortar a unha do meu paciente, tomar cuidado para não ferir, tá? Observar a higiene do pavilhão auricular, se necessário, né? Realizar essa higiene dos ouvidos do meu paciente e após o banho secar bem as dobras. Joelhos, cotovelos, axilas, entre os dedos das mãos e dos pés e região íntima. Tem que secar para não gerar infecção, para não gerar umidade, para não gerar risco de lesão por pressão, tá? É uma pele muito úmida, ela pode começar a desenvolver lesão. Então, tem que secar principalmente as dobras. A higiene íntima é feita após o ato de urinar ou evacuar, e para isso é colocada sobre as nádegas do paciente o urinol ou papagaio ou marreco, né, que é para os pacientes masculinos, ou a comadre aí para as mulheres. Em seguida, ensaboar a região genital no sentido do pubis para o ânus e jogar água e enxaguar com pano. Caso os pelos estejam grandes e volumosos, tem que fazer o corte ali, tem que aparar para poder facilitar a limpeza, né, a própria higiene íntima do paciente. Secar cuidadosamente para evitar aí o aparecimento de lesões, de assaduras e observar sempre o aspecto das eliminações, porque o aspecto dessas eliminações podem me contar se está tendo algum processo inflamatório, se esse paciente está apresentando alguma patologia, alguma doença. Então, eu tenho que observar se esse xixi está na cor normal, ou se ele está muito escuro, ou se ele está muito claro, se está com odor ou não, se tem presença de sangue ou de pus, o cocô, se ele está na sua cor normal ou se ele está enegrecido, né, as cores mais negras, pode ser presença de sangramento gastrointestinal, ou essas fezes elas estão sem cor, né, elas estão mais esbranquiçadas, e eu tenho que investigar o porquê disso, ou então está muito amolecida, está líquida essas fezes, ele está com processo aí de diarreia. O que aconteceu para ele apresentar essa diarreia? Ele vai ficar desidratado. Então, o aspecto das eliminações é importante para a gente poder ver se está ocorrendo alguma coisa aí no organismo do meu paciente. Essa imagem aí é só para ilustrar, né? O primeiro ali é o marreco, que é o do paciente masculino poder fazer o xixi, né? Para ele poder urinar. E a outra é a comadre, onde a mulher vai poder fazer a urina, né? Úlcera por pressão.
Hoje não se usa esse termo mais, é lesão por pressão, tá? E quando que ela surge? Quando o paciente está paralisado e não consegue se mexer, fica numa mesma posição por muito tempo, e aí começa a faltar circulação de sangue ali naquela área, falta oxigênio, e aí as células começam a ter um sofrimento. E aí, o primeiro sinal de uma lesão por pressão é a pele ficar avermelhada, principalmente nas regiões de proeminências ósseas. Então, pacientes com alterações como esclerose, demência ou de comportamento podem ter dificuldade de mudar de posição. E assim eles permanecem por horas ali numa mesma posição. E aí, principalmente nos locais de proeminências ósseas, vai fazendo essa pressão contra o colchão, né, o local que ele está deitado, e aí começa a ter sofrimento ali daquela área. Então, pessoas que têm dificuldade de mudar de posição, obrigatoriamente a equipe de enfermagem tem que ir lá fazer essa mudança de decúbito, de 2 em 2 horas, no máximo a cada 3 horas, para descomprimir essas áreas de proeminências ósseas e evitar o aparecimento de uma lesão, tá? Hidratar a pele do meu paciente, descomprimir essas áreas e fazer essas mudanças aí de decúbito para evitar que ele venha ter uma lesão e aí a gente tem que tratar uma ferida que era totalmente prevenível. Então, o momento do banho, ele possibilita a visualização aí dessas feridas e a limpeza das mesmas. No caso de produtos industrializados, eles deverão ser utilizados sob prescrição médica, obedecendo aos horários e técnicas de aplicação. Então, para cada tipo de ferida, vai haver um tipo de cobertura ideal para poder ajudar no processo cicatricial. Cada lesão é decorrente de um grau, né? O primeiro grau é só essa pele mais avermelhada, né? E o quarto grau é quando a lesão ela já atingiu até tendões, né, músculos e ossos, você consegue ver, né, essas estruturas através da lesão. É uma lesão aí já extremamente grave. Então, esses bonequinhos aí é para mostrar as áreas de maior propensão de aparecimento de lesão por pressão. Então, quando o paciente está no decúbito dorsal, né, de barriguinha para cima, calcâneo, região sacral, cotovelos, escápula e a própria cabeça são regiões onde ocorre a maior parte da pressão ali contra o colchão. E aí, se ele fica muito tempo nessa posição, pode levar a um sofrimento da pele nessas áreas aí. Se ele está de lado, decúbito lateral, os tornozelos, joelhos, a crista ilíaca, né, ali no quadril, costelas, ombros e orelha podem ter o aparecimento da lesão. E se ele está em decúbito ventral, né, ele está de prona, os dedos dos pés, né, joelhos, a pubis, os cotovelos, ombros e face. A gente vai ver essa posição de prona, o paciente de decúbito ventral, que é para a barriga para baixo, tá vendo muito agora em pacientes de COVID, né, para tentar recrutar alvéolos, para melhorar a performance respiratória do paciente. Ele já está entubado, mas ainda não está tendo uma resposta adequada. Eu viro o meu paciente, né, de decúbito ventral, de barriga para baixo, e aí eu consigo ter uma melhor resposta desse pulmão. Então, a prevenção aí da lesão por pressão, evitar que o paciente durma o dia inteiro em uma mesma posição. Então, sempre fazer essa mudança ali de 2 em 2 horas, no máximo a cada 3 horas. Realizar massagem de conforto, proporcionando a ativação aí da circulação novamente nas áreas que ficou parada ali muito tempo. No momento do banho, não esfregar a pele do paciente para evitar o ressecamento, né? Lembrando que já é uma pele fragilizada devido à idade aí do nosso paciente. Então, são as formas aí. Colocar coxins, né? Se o paciente ele tiver poltrona confortável, estimule o revisar com a cama e o leito, não deixar esse paciente só deitado. Manusear o paciente com cuidado, sem esfregar ele no lençol, né? Para poder não friccionar essa pele aí e gerar uma lesão inevitável. Evitar dobras nos lençóis da cama, tentar manter a cama mais esticada possível, justamente para não gerar esse atrito aí com a pele.
proteger as saliências ósseas com travesseiros, pequenas almofadas ou lençóis dobrados em forma de rolo, né, os coxins, para poder elevar aí essas áreas de proeminências ósseas, para poder descomprimir essas áreas e evitar aí o aparecimento da lesão. Então, essa imagem aí é só para ilustrar a forma que pode ser utilizada as almofadas, né, os lençóis, onde que a gente pode apoiar para poder estar ajudando aí na prevenção das lesões. Então, cuidados com a nutrição. Uma alimentação saudável ela deve ser equilibrada, ou seja, deve fornecer os nutrientes necessários ao consumo diário e o bom funcionamento do organismo. A quantidade de calorias varia de uma pessoa para outra de acordo com o sexo, idade, peso, altura, atividade física, estado patológico, condições do paciente. Uma alimentação saudável ela contribui para a qualidade de vida das pessoas, pois influencia no bem-estar físico e mental, no equilíbrio emocional, na prevenção de agravos à saúde e no tratamento de pessoas doentes. Tem tudo a ver com a questão da lesão também. Existe uma escala que é feita para poder ver se o paciente tem uma propensão aí a desenvolver lesões e a nutrição ela está aí em um dos pontos dessa escala que deve ser avaliado. Então, as terapias nutricionais nas doenças são extremamente importantes para a prevenção dos agravos e do aparecimento de outras doenças no idoso. Então, a gente vai ter a dieta ali de baixo colesterol, que é indicado para os pacientes com doenças cardiovasculares, obesidade, certos tipos de câncer, né? Seio, colo, útero, próstata. Preferir as aves e peixes sem a pele, carnes bovinas magras, leite desnatado, queijo ricota ou minas e ovos, né, de preferência as claras, e evitar as carnes gordurosas, os leites e seus derivados, gema de ovo mais de 3 vezes na semana, fígado e outras partes aí dos animais. A dieta rica em fibra, ela vai ser indicada para manter o bom funcionamento aí dos intestinos, prevenção de hemorroidas, câncer, além de diminuir o colesterol aí a nível sanguíneo, né? Então, dá preferência aos grãos integrais, arroz, farelos, trigos, pão integral, grão de bico, hortaliças e frutas com casca, né? E fazer a ingestão aí de bastante líquido. E evitar as gorduras, massas em excessos e frituras. A gente vai ter aí a hipoglicemia, que é com pouco açúcar para diabéticos, estado de hiperglicemia, obesos, redução de peso, tá? E aí, o que vai conter nessa dieta? Arroz integral, hortaliças, frutas com pouca quantidade de açúcar, ingerir pouca quantidade nas refeições e vai evitar todo tipo de doce, chocolate, excesso de carboidrato, tá?